Gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse termo tóxico que tá tão na moda, né? Relação tóxica, pessoa tóxica, positividade tóxica. Eu vou falar minha visão sobre isso, né, gente? Primeiro, eu acho o seguinte, que esse termo tóxico é muito complicado, porque ele pressupõe um julgamento. E se a gente entra no julgamento, o que acontece? A gente está tomando como base critérios individuais, né? Então, a minha história de vida, os meus valores, eu estou usando isso para interpretar uma situação, uma pessoa, um relacionamento. Então, só por aí eu já acho que é um pouco distorcido esse termo. E também eu penso da seguinte forma: nós somos humanos, né, gente? Imperfeitos, luz e sombra, como eu sempre falo aqui. Então, se a gente acha que uma outra pessoa é tóxica, é como se a gente estivesse projetando no outro esse lado sombra, né? Ou seja, só o outro tem sombra e eu só tenho luz, né? Isso o que acontece? Faz com que eu me desumanize. Na verdade, eu tenho luz e sombra, ou seja, eu tenho um lado muito especial, um lado equilibrado, um lado luminoso, um lado positivo, digamos assim. E também tem um lado sombrio, um lado que precisa ser aprimorado, assim como qualquer ser humano. Então, o outro também vai ter o seu lado positivo, né? Digamos, o seu lado que tá em equilíbrio. Assim como o lado sombra, que é aquele lado que ele precisa ainda desenvolver, aprimorar. Então, nesse sentido, nós, se a gente for pegar essa palavra tóxica, nós todos somos tóxicos. Mas eu não concordo muito bem com isso, porque na verdade eu entendo que nós somos humanos, né? E para a gente se conectar na humanidade do outro de forma empática, sentindo com o outro e se colocando no lugar do outro, a gente tem que partir do pressuposto de que nós somos iguais. Então, eu também tenho minhas dificuldades, assim como eu tenho as minhas qualidades. E o outro também. E às vezes numa relação não flui, a gente não se conecta, a gente se conecta muito mais nesse lado sombrio. Mas isso não significa que o outro é tóxico, né? Significa que nós somos dois seres humanos tentando se encaixar. E daí eu tenho que cuidar de mim, do meu aprimoramento pessoal e o outro do dele, para que a gente possa se encaixar ou não, cada um siga o seu caminho. E também nessa questão do relacionamento tóxico, a gente precisa entender que nós dois, os dois envolvidos na relação, são responsáveis por aquela relação. Quando eu coloco que o outro é o tóxico, eu tô me eximindo da minha responsabilidade. Então, o que eu penso é que não existe pessoa tóxica nem relacionamento tóxico. Existe relacionamento e seus desafios naturais, né? E os seus ganhos naturais também, o quanto a gente cresce, o quanto a gente é feliz quando a gente também está se relacionando. E existem pessoas humanas que precisam se aprimorar em alguns pontos, mas que também tem muito para oferecer e muita coisa boa para ofertar. É isso que eu penso sobre esse termo tóxico, certo, gente? Em relação à positividade tóxica, eu penso que a gente também pode distorcer, né, o que é ser positivo. Na verdade, se isso é autêntico, se a gente está num momento realmente positivo na nossa vida, conectando com a nossa alegria, tá tudo bem em ser feliz, em ser alegre. Mas é bom a gente saber que nós somos seres cíclicos. Então não é sempre que a gente vai estar na alegria, né? Nossas emoções vêm e vão, elas passam, são fluidas. Então, às vezes eu vou estar na alegria, às vezes eu vou estar na tristeza, eu vou estar no medo, eu vou estar na raiva. E isso também é natural, tá? Então, assim como ficar só na tristeza não é algo interessante, porque senão a gente se prende àquilo, fica identificado com aquela emoção, e as emoções têm que fluir. Também não é muito legal a gente ficar conectado só na alegria, no sentido de se iludir diante das coisas que acontecem, né? É claro que às vezes a gente vai estar alegre, mas depois a gente vai estar triste. Isso faz parte da vida. E a gente precisa aprender a ficar centrado, conectado com a gente e naturalizar que a gente pode estar na alegria e na tristeza também, tá bom?
Esse é meu recado de hoje para você. Espero que tenha ajudado. Beijão.